Tem gol! E tem gol! E o que o Endrick fez não foi só um gol. Foi uma mensagem, uma resposta e talvez um aviso. Porque quando um jogador de 17 anos entra em campo e decide simplesmente fazer um gol digno de Pelé, a gente precisa parar, respirar e prestar atenção. Porque isso não é comum, não é normal e definitivamente não é coincidência. O jogo estava acontecendo, clima europeu, pressão, expectativa, e no meio disso tudo estava ele, Endrick, ainda jovem, ainda sendo observado, ainda sendo questionado por alguns, mas com algo que poucos têm: personalidade. E aí vem o momento, a bola chega e o que ele faz não é o óbvio, não é o seguro, não é o toca pro lado, ele decide, ele arrisca, ele vai para cima e em segundos ele transforma uma jogada comum em um gol absurdo. Um daqueles que você vê e fala: isso é coisa de craque, isso é coisa de diferente, isso é coisa de Brasil. E não é exagero, porque a comparação veio na hora. Pelé. Sim, Pelé. E calma, não é dizer que ele é o Pelé, mas é reconhecer o tipo de jogada, a ousadia, a confiança, a leitura de jogo, aquilo que não se ensina, aquilo que nasce com o jogador. E quando isso aparece tão cedo, o mundo começa a olhar diferente. Agora pensa comigo, quantos jogadores têm talento? Muitos. Quantos têm técnica? Vários. Mas quantos têm coragem de fazer o improvável no momento certo? Pouquíssimos. E é isso que separa o bom do especial. E o Endrick mostrou isso. Mas aqui vem a parte que realmente importa. Isso não foi só um gol bonito, foi um recado, principalmente para um nome: Carlo Ancelotti. Porque a discussão já começou, e não é pequena. Quem vai ser o camisa 9 da seleção na Copa de 2026? Quem vai carregar o ataque do Brasil? Quem vai assumir essa responsabilidade? E depois desse gol, fica cada vez mais difícil ignorar o nome dele. Porque não é só sobre marcar, é sobre decidir, é sobre aparecer quando importa, é sobre ter aquele algo a mais. E isso ele tem. Agora, claro, tem gente que vai pedir calma, vai dizer que é cedo, que precisa de mais tempo, mais experiência, mais jogos grandes. E sim, isso faz sentido. Mas também existe outro lado, o lado que entende que craque não espera, craque aparece. E quando aparece, tem que jogar. Simples assim. E a história do futebol brasileiro está cheia de exemplos. Jogadores jovens que assumiram responsabilidade cedo e fizeram história. E talvez a gente esteja vendo o começo de mais um. Porque o que chama a atenção no Endrick não é só o talento, é a mentalidade, é a confiança, é a forma como ele entra em campo, como se já pertencesse àquele nível. E isso muda tudo. Porque técnica você treina, físico você desenvolve, mas mentalidade ou você tem ou não tem. E ele tem. E isso ficou claro nesse lance, na decisão, na frieza, na execução. Agora a pergunta que fica é: o Brasil está pronto para entregar essa responsabilidade para ele? Porque não é uma decisão simples, é Copa do Mundo, é pressão, é cobrança, é história. Mas ao mesmo tempo é oportunidade, é renovação, é futuro e talvez seja exatamente disso que o Brasil precisa. Alguém sem medo, alguém com fome, alguém que não entra em campo pensando no peso da camisa, mas na chance de fazer história. E se esse gol significa alguma coisa, é isso. Ele quer esse lugar, ele está pedindo esse lugar, e não com palavras, mas com futebol. E no final das contas, é isso que mais pesa. Agora me diz, depois desse gol, dá para deixar o Endrick fora? Ou já passou da hora de assumir que ele pode ser o 9 do Brasil em 2026? Porque uma coisa é certa, quando o talento fala desse jeito, fica difícil ignorar.